Hoje estamos no podcast Segurança e Cidadania da Assembleia Legislativa com um convidado muito especial. Gostaria que vocês ficassem atentos, que ele tem informações super importantes para quem quer acessar a delegacia eletrônica. O nosso convidado é o doutor Maurício de Tomasi, delegado de polícia da delegacia eletrônica. Doutor Maurício, é um prazer ter o senhor aqui no nosso podcast e para trazer informações sobre a delegacia eletrônica, esse instrumento de inclusão da população e acesso para a segurança pública. Muito obrigado pela presença, doutor Maurício. Obrigado, doutora, pelo convite. Obrigado a todos. Estou muito contente de estar aqui e estou à disposição para prestar as informações. Como a senhora disse, é uma forma de trazer, né, as pessoas para perto da polícia, uma estratégia de presença digital, porque o mundo hoje ele é um mundo muito digital. Então, essa é a ideia por trás da delegacia eletrônica, né? Eu acho interessante a plataforma, né, da delegacia eletrônica, porque ela trouxe que a pessoa não precise ir pessoalmente na delegacia fazer um registro de ocorrência simples, né, porque tem algumas que é necessário que a pessoa se dirija à delegacia. Isso traz uma velocidade da informação para a polícia e uma comodidade para a pessoa que foi vítima, né? Eu queria que o senhor falasse, inicialmente, quais são as ocorrências que podem ser registradas na delegacia eletrônica. Certo. Quase tudo pode ser registrado lá, não é? A gente só não registra estupro, homicídio, latrocínio, né? Que são os crimes mais graves do Código Penal brasileiro. E coisas que dependem muito de um exame de local, né? São de uma complexidade muito grande, né? Então, evidentemente que a própria natureza dessas ocorrências é mais conveniente, mais proveitoso para a investigação que sejam feitas em loco. Né? Homicídio tem o corpo, né? Latrocínio. E todas as outras, em tese, podem ser registradas. A diferença é que, para algumas ocorrências que são mais frequentes, furto de veículo, roubo de veículo, celular, desaparecimento de pessoa, né? Os crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, violência doméstica, eles têm lá um botão específico. Então, a pessoa ela vai entrar no link, eu vi que a gente tem o link, mostrando, né? O link aí na TV. Não, tem uma lista ali de delitos que a pessoa, né, pode registrar, mas se ela, vamos dizer que ela não encontra o delito, né, ali nos botões, ela tem um botão ainda que é outras ocorrências. Ah, sim. Então, o que ela está imaginando que a classificação não está ali, não tem problema. Ela assinala outras ocorrências, ele vai ser analisado da mesma forma, ele só não vai ter essa pré-seleção da própria pessoa, até porque isso pode ser alterado, o analista vai olhar... Sim, a tipificação que a pessoa dá em casa, ela pode ser alterada, né? Até porque, às vezes, a pessoa não tem conhecimento jurídico, acaba se confundindo na capitulação criminal, né? Exato, E aí, com a delegacia, ela passou por uma expansão, né? Até 2020, eram poucas ocorrências, de fato, não poucas, mas, enfim, eram 14 naturezas só que podiam ser registradas. Com a pandemia, evidentemente, se detectou a necessidade, a polícia detectou a necessidade de estar mais presente online. A ideia era evitar, de fato, que a pessoa fosse fisicamente até as delegacias, enfim, por todo aquele contexto. E aí, a delegacia passou por uma expansão, tanto nos seus equipamentos, no pessoal, código pessoal, quanto nas possibilidades de registro. Assim, a pandemia possibilitou não só o aumento do número de policiais e de operadores que trabalhavam nisso, mas também ampliou o rol de crimes que podem ser descritos na delegacia eletrônica. Exato, né? Exatamente. Vamos falar que é um efeito positivo da pandemia, super né? Positivo. Porque mesmo depois da pandemia, as pessoas se acostumaram com esse serviço e o número de ocorrências eletrônicas aumentou demais, né, doutor? Sim. A partir do momento que a gente... De novo, tudo pode ser registrado lá, exceto, né, ali esses delitos. Homicídio, latrocínio, coisas muito graves, muito graves, que demandam o local, né, uma análise local. O aumento de registro lá foi vertiginoso também. Se registrava algo em torno de 1 milhão de boletins de ocorrência a ano. A partir de 2020, né, isso foi aumentando e hoje a gente trabalha mais ou menos algo em torno de entre 3 milhões e 3 milhões e 300 de BOs
por Eletrônicos, ano. Eletrônicos, Eu acho que assim, isso possibilitou que essas cifras ocultas acabassem sendo visíveis até para a polícia, porque a gente tinha muita subnotificação de alguns crimes, né? Sim. Até por causa da demora no atendimento, alguns problemas que a gente tem, né, de atendimento, a pessoa não tem paciência ou não tem tempo de ficar na delegacia esperando. Então, isso tudo, a delegacia eletrônica trouxe essa facilidade que acabou ocasionando essa liberação dessas cifras ocultas, né? Certeza. E uma outra coisa que a gente às vezes dimensiona pouco, mas é uma realidade. A partir do momento que a pessoa tem a delegacia aqui, ó, o acesso à delegacia na mão dela, aquele serviço se torna mais presente na vida da pessoa. Então, a pessoa não é um serviço que está lá longe, que a pessoa tem que se deslocar, ir até lá. É um serviço que está aqui, na palma da mão dela. Então, a presença da Polícia Civil como um serviço para a população também está mais próximo. Então, claro, a cifra oculta, a sua notificação é atingida, por isso a gente consegue mitigar um pouco esse problema, claro. Consegue e aproxima a polícia do cidadão, né? Porque houve uma proximidade. Apesar da tela, a pessoa se sente atendida, né? Porque tem um processo de validação dos boletins de ocorrência, né? Você pode explicar para a gente como é feito que a pessoa faz? O boletim ele é analisado, né? Isso, ele é analisado, ele passa por algumas triagens do sistema, vai checar o preenchimento, vai detectar se tem algum erro de preenchimento, duplicidade, enfim, N coisas, faz esse diagnóstico e passa para um analista. Né? Aí o analista ele já tem condições de olhar já com mais qualidade aquilo, porque ele já sabe, putz, ela digitou o nome da mãe errado, precisa ajustar. A placa do veículo não é essa, precisa tomar todo esse cuidado. Certo. Né? Se tiver tudo certo, o analista avalia aquele boletim de ocorrência, avalia as informações, eventualmente pode reclassificar, né, o boletim de ocorrência e aí, se tiver tudo certo, autoriza. Se tiver alguma coisa que ele precisa ajustar, ele pode entrar em contato, né, com a parte. Por exemplo, furto de auto, para confirmar mais informações. E esse contato é feito por e-mail, feito por celular? Por também? celular. Liga para faz contato pessoa. mesmo. Alguns protocolos, para alguns tipos de ocorrência, inclusive, é obrigatório esse contato, porque são ocorrências que demandam conhecer um pouco o contexto. Por exemplo, um desaparecimento de pessoa. Sim, né? Tem umas peculiaridades que às vezes demanda uma conversa mesmo, né? Apesar da praticidade de ser feito o registro de forma digital, algumas informações, algumas peculiaridades são extremamente importantes. Exato. Né? No caso, por exemplo, de desaparecimento de pessoa, é isso. Há sempre um contexto que pode ser trazido para o boletim de ocorrência, porque quando ele vai para a delegacia, o investigador consegue, né, a equipe que for trabalhar, ela consegue compreender um pouco melhor a dinâmica. Sim. Né? Então aí se demanda esse contato, alguns inclusive obrigatório, é feito, né? Se há alguma dúvida com relação à natureza ou com relação ao próximo passo, se defere ou se indefere, se pede uma documentação, isso é submetido também ao delegado do plantão da delegacia, né? Ele dá uma última camada de deliberação. Sim. Né? E aí o boletim de ocorrência se tudo certo, autorizado. Se o caso, autorizado. Ele automaticamente já vai para a delegacia da área. A unidade da onde aconteceu os fatos. A unidade territorial. Né? Então, você tem condição de... Isso é dinâmico, é bem dinâmico. Você tem condição isso de é bem rápido, né? Antigamente, você fazia uma ocorrência num lugar, tinha que mandar para outro, né? Assim, eu presenciei isso, porque eu sou antiga, né? Antigona. E me diz uma coisa, para as pessoas, o boletim de ocorrência eletrônica, ele tem o mesmo valor do boletim feito na delegacia? Tem o mesmo valor. Isso é uma pergunta corriqueira, né? E até interessante. No começo, olha que coisa maluca, né? Isso há muitos anos, estou falando de 10 anos atrás. Eu também, plantonista físico, né? Sim. E às vezes as pessoas iam lá na delegacia e falavam assim, olha... a empresa X que eu fiz o BO, sei lá, às vezes seguro, às vezes banco, pediu para vir assinar o boletim de ocorrência aqui. Então você vê que a pessoa tinha feito na via eletrônica e o público não aceitava isso. Às vezes o banco, exato, né? Banco, criava dificuldades. E aí isso foi detectado, né, pela Delegacia Geral, e aí teve todo um trabalho
também de mudar a cultura. De ter uma credibilidade o que foi feito digitalmente. De explicar também não só para os meios policiais, mas para as pessoas aí fora, de que o boletim de ocorrência tem a mesma, uma assinatura digital de um delegado de polícia. Ele passou por uma análise tanto dos analistas quanto do delegado. É plenamente válido. Ele é exatamente o mesmo valor daquele boletim de ocorrência que é feito físico. Mas aos poucos as pessoas foram compreendendo isso. Sim, mas é bom que você explique, porque tem muita gente ouvindo a gente que às vezes não sabe. Fala, eu vou fazer eletrônico, será que vai ter o mesmo valor se eu tivesse ido na delegacia? Então é mais para a gente esclarecer a população que ela tem essa ferramenta, que é uma ferramenta fácil, ágil, que ele pode usar, né? E que não é porque ele fez de forma eletrônica, você já explicou que além da validação feita por um delegado, depois ele é encaminhado imediatamente ao distrito da área, que vai iniciar a investigação, né? Para ele saber o trâmite. Porque às vezes fala, eu fiz eletrônico, mas será que foi para o lugar, né? Acho que as pessoas têm essas dúvidas. Isso é feito automaticamente, o sistema mesmo já encaminha, né? Automaticamente pelo sistema. E ele segue rigorosamente os mesmos padrões de análise, rigorosamente os mesmos padrões de classificação, os mesmos padrões depois do trâmite do boletim de ocorrência. Como se ele tivesse ido pessoalmente, não tenha nenhuma diferença. Nenhuma diferença. E eu queria saber, assim, existem mecanismos para garantir, porque as pessoas hoje têm muito medo que seus dados sejam vazados e tal. Quando você registra seu nome, seu endereço na delegacia eletrônica, existe um cuidado com esses dados pessoais das pessoas? Existe, né? É um sistema fechado. Ele não é uma fonte fechada, né? Não está aberto, então não tem como. A consulta é sempre ao banco da própria polícia, quer dizer, não há ninguém externo que acessa ou que manipula esses dados. Né? De forma que não há receio nenhum em colocar os dados, em utilizar a ferramenta, é plenamente segura. A gente nunca teve nenhum incidente com relação a isso, assim. Sempre volto a falar, aquilo é trabalhado da mesma forma que os dados são trabalhados na delegacia. Sim. Né? Então... E me diz uma coisa, hoje em dia que a gente está num mundo de fraudes, né? Existe a possibilidade de ser feito um boletim fraudado, assim? Falsos registros, a pessoa fazer um falso registro? Existe. Né? Existe porque a pessoa pode mentir, como pode mentir até na delegacia. Que está atrás do computador, né? O ser humano mente. É claro que a tecnologia hoje ela permite que a gente se defenda de N formas. Né? Primeiro que, de fato, há uma triagem eletrônica, em que a pessoa tem que colocar muitos dados, tem que explicar, né, o crime, enfim. Mas supondo que ela minta, né? A ferramenta da delegacia eletrônica ela é auditável. Então, a gente tem condição de saber de onde foi feito o boletim. Sim, a geolocalização da pessoa que fez, IP, o ID, né? ID, todas essas coisas. Acontece? Pode ser que sim. E acontecendo, isso Ele também vai responder um processo criminal por falsa comunicação de Exato. crime. Exato. E dependendo do que ele escreveu. E até, a ferramenta tem a ferramenta da delegacia eletrônica, os sistemas que a polícia usa, a delegacia eletrônica, ela é uma delegacia locada no departamento de inteligência. Certo, né? Eu sei. Então, mande um abraço para os colegas do departamento. Eles gostam muito da senhora. Especialmente para o doutor Maurício Correale, que eu vou trazê-lo aqui. Você fala para ele se preparar, que ele vai ser trazido aqui para falar sobre o CEPOL. Falo sim. Mas é isso. Por ela estando lá na inteligência, claro que o diálogo com as demais ferramentas de inteligência, de cruzamento de dados, de rastreio, é muito mais fácil. Sim. Né? E você me fala uma coisa, existe um acompanhamento do cidadão, por exemplo? Eu sei que vocês mandam um e-mail dizendo que o boletim de ocorrência foi processado, foi aceito, não é? Isso foi validado. Aí vocês encaminham uma cópia desse boletim de ocorrência? Me explica para o pessoal. O passo a passo, né? Exato. A pessoa ela entra, né? Então ela preenche lá a solicitação dela, isso vira um protocolo.
Então, ela recebe o protocolo, né? Olha... tem um número, ele vai receber. Fez o boletim, vai receber um número de protocolo. Esse número de protocolo é para ele acompanhar a ocorrência, o andamento. Então, ele recebe lá um número, olha, número tal, você fez a ocorrência horário tal, dia tal, para ela ter uma referência de quando ela fez, de horário. Na ferramenta da delegacia eletrônica, ele consegue acompanhar isso, porque tem lá, dentre os vários botões, tem lá, acompanhar a ocorrência. Então, olha, está em análise, já analisou e está no e-mail, ou, sei lá, foi indeferido. Ele acompanha isso, né? E assim que o analista dá o parecer dele, que o delegado, né, autoriza o boletim de ocorrência, isso vai para o e-mail da pessoa. Então, ela recebe também esse aviso, tanto da chegada do e-mail, quanto se ela consultar na ferramenta. Né? Acompanhe seu protocolo e vai falar, olha, já está deferido, vai lá para o seu e-mail. Então, é bem prático, assim, não é... a pessoa faz e, de fato, eu vejo que a população consegue olhar esse protocolo, acessar e receber... E vamos dizer assim que agora nós fizemos um panorama que todo mundo foi validado e recebeu o boletim de ocorrência. Mas pode acontecer que é uma dessas ocorrências que não podem ser registradas de forma eletrônica ou a pessoa não deu dados suficientes. Exato. Aí ela recebe um e-mail dizendo vá à delegacia mais próxima e ela recebe. Ou a natureza não permite, ou às vezes a própria complexidade do caso da ocorrência não permite o registro eletrônico. Às vezes a pessoa não colocou todos os dados que precisava ou fez uma narrativa que gera muita dúvida, enfim, não se conseguiu autorizar aquilo. Em geral, o protocolo é esse, a gente explica o motivo, né, lá no texto que vai para a pessoa e fala, olha, o boletim não foi autorizado por isso, isso e isso, você tem duas alternativas, ou você pode refazer, né, retificando, enfim, mudando aquilo que está faltando. Vocês dão um passo a passo, assim? Se a pessoa... dá um passo a passo. Nossa. Vem um textinho para a pessoa. Olha, vem uma orientação. Exato. E a orientação, ela fala, olha, você pode tomar dois caminhos. Um é submeter uma nova solicitação, explicando melhor, ou trazendo outros elementos que permitam, né? Ou se dirigir até a delegacia mais próxima, né? Em geral, levando novas informações ou documentos que permitam que a autoridade policial, que o delegado ouça aquela história e fale, eu já entendi, isso daqui. Às vezes a gente liga, né? Para conversar, e aí, por isso, esse é um dos casos, por exemplo, em que você liga para o solicitante, para entender melhor a situação, né? Às vezes o analista consegue trazer esse novo elemento e falar, olha, entendi, então eu vou pôr aqui, que a senhora está me contando assim, e vou autorizar para a senhora, vai receber aí. Às vezes não é possível, às vezes não consegue contato, enfim... Certo. Né? A pessoa dá um contato, mas ela mesmo não atende o telefone. Não atende o telefone. Às vezes não conhece, às vezes fica assustado. Esse golpe, ele não conhece o número, não conhece o número, não atende. E então, aí no último caso, realmente não tem como fazer, vai essa explicação. Falando, nós estamos indeferindo, teve um problema aqui na narrativa, um problema, alguma coisa assim. Ou faz uma nova solicitação, ou vai na delegacia mais próxima, já mostrando para a pessoa que tem o mesmo valor de ir lá. Ou às vezes não tem como, às vezes tem que ir mesmo. Tem que ir, é verdade. Eu acho que a população tem que entender que assim, tem coisas, alguns detalhes que só o investigador, o delegado, o escrivão de polícia, eles conseguem esmiuçar essa informação, né? Então, assim, realmente, casos muito importantes, que tem risco à vida da pessoa, né? Tem alguns detalhes que só o delegado e a equipe de investigação e o escrivão conseguem tirar, né? Essa plataforma, ela é muito útil, eu acho muito bom, né? Desafogou muitos plantões policiais, né? Mas, ao mesmo tempo, a população acha que pode resolver tudo de forma online. E tem detalhes que não dá, né? Nem tudo... Essa ferramenta humana ainda é extremamente importante. O olho no olho ali com a equipe, com o policial que está atendendo, ainda é importante. E, às vezes, até há também uma outra orientação, que é a seguinte. Às vezes, a gente até consegue fazer o registro. Olha, compreendi, mas eu estou precisando dessa e dessa informação. E, embora ela não me impeça o registro, nós entendemos conveniente que depois você se dirija até a delegacia, levando outros elementos, ou esse documento, para que o delegado lá possa fazer uma reavaliação, se for o caso.
Então, até para ter uma investigação exitosa, porque Exato. só o registro ele não é suficiente, né? Na verdade, a vítima tem alguns elementos que ela pode fornecer para a equipe de investigação que são cruciais para a elucidação do crime. Então, é uma ferramenta de facilidade para a população, mas a gente não pode esquecer que existe esse detalhe, né? Exato, ele é a porta de entrada. Exato. Né? Então, é bem frequente que a gente registre, dê um primeiro atendimento, um primeiro tratamento. Às vezes a pessoa está aflita, precisa do registro. Não tem problema, fazemos, mas a gente deixa explicado para ela. Olha, há um primeiro registro, você foi atendido, ótimo, mas compareça à delegacia com documentações referente a isso que você contou, ou para explicar em pormenores esse fato que você trouxe, para que o delegado possa reavaliar e dar andamento no caso. E houve também, né, um boom de registros, principalmente na pandemia, de violência contra a mulher, né? Por isso que foi feita a DDM online também, né? O senhor também cuida da DDM online ou não? São serviços separados? São serviços separados. Embora o portal seja o mesmo, você entra, né, e aí clica lá. Hoje são 2 delegacias, né? Então uma trata de todo o Código Penal e nós temos para a violência doméstica uma delegacia dedicada. Assim. Né? O site é o mesmo, quer dizer, para o usuário... Para o usuário não tem diferença, vai ter diferença só internamente, né? Da porta para dentro. Exatamente. Aí que se a pessoa que está registrando, ela tem a opção de clicar lá, olha, é caso de violência doméstica? Ela vai clicar um botão, aí vem um formulário, ela vai explicar algumas coisas, olha, o agressor está em casa, não está, já foi, não foi, enfim, uma série de questionários, e aí o sistema detecta que realmente é um caso de violência doméstica e aquilo entra já entra na DDM online. Na DDM online. Mas também não tem problema. Se a pessoa clicar no outras ocorrências e ela vier para a primeira delegacia eletrônica, o analista olha e fala, olha, isso aqui é violência doméstica. Submete para o delegado do plantão, o delegado olha e fala, eu acho conveniente realmente que seja tratado pela delegacia da DDM online. Ele já transfere para elas na hora. Né? Tá, mas isso é um tema para outro programa. Mas é bom que o usuário saiba que até esse registro, porque assim, a gente teve um boom de violência doméstica durante a pandemia que a gente ainda continua, né? Eu estou em Mogi, os índices são altos de violência doméstica em toda a região. Mas eu vejo os colegas dizendo que isso é um problema social grave, né? E o senhor tem alguma ocorrência assim que chamou sua atenção nesse tempo que o senhor está na delegacia eletrônica? Olha, a gente lá, uma coisa interessante da delegacia eletrônica é que a gente consegue olhar muito mais o todo só do que a parte. Né? Então, eu posso dizer, por exemplo, algumas coisas interessantes sobre a dinâmica geral do crime. Sim. Por exemplo, uma coisa que chama a nossa atenção é o crescimento de boletins de ocorrência de fraudes eletrônicas, por exemplo. Né? Você tem uma migração da riqueza para os meios eletrônicos, então, consequentemente, você tem hoje muito mais ocorrência de fraude, estelionato, crimes cometidos por meio eletrônico. Né? Talvez essa mudança do aspecto de segurança pública que a gente vê, né, o crime migrando para outras coisas, eu acho que vocês conseguem ver com olho macro, né? Porque como vocês fazem ocorrência do estado todo, vocês conseguem identificar o que está realmente acontecendo naquele momento, no calor, né? Essa é uma das ideias da delegacia eletrônica, está alocada no departamento de inteligência. Porque a gente consegue ter uma interação. Nós temos lá um setor de análise criminal, né? Que trabalha em estreita cooperação com a análise criminal da divisão de inteligência, né? Sim. Justamente para isso, para ter um olhar também do ponto de vista da inteligência sobre o todo. Onde a gente consegue... Então, assim, você estava falando que você viu uma movimentação para crimes eletrônicos, né? Que, assim, as fraudes... Antigamente, o pessoal fazia essas fraudes pessoalmente, né? Que era os golpes, né? O golpe do bilhete premiado. Esses golpes, eles migraram, eles foram atualizados para fraudes eletrônicas. Aquele golpe do advogado, né? Muita coisa O que está passando? Esses aplicativos, tem muito, por exemplo, essas redes sociais, a pessoa se passa por outra pessoa, pede dinheiro, ou então, por exemplo, falsas lojas, né? Anuncia uma promoção muito vantajosa, a pessoa compra e a loja não existe. Né? Ou então, pessoas que até
o perfil, né, é clonado ou tomado por um terceiro, e aí ele fica vendendo coisa que não existe no perfil de uma terceira pessoa. Site de anúncio, por exemplo, de veículo com anúncio falso, o veículo não existe. Então, de fato, como os meios digitais se tornaram plataforma para muito comércio, não sei se natural, mas acabou que você migra, né, os golpes para esse tipo de plataforma. Sim, porque antes a gente fazia negócio na loja, hoje você faz negócio no mundo virtual. O cara entra no site, vai lá e fala, pô, eu gostei desse anúncio. Clica, mas aí aquilo não existe, isso tem bastante. Né? Sim. E assim, estelionato é uma coisa que é um crime sem violência, mas que machuca o bolso do pessoal, né? Prejuízo, assim... Você vê, o cara vai comprar um carro, ele às vezes paga 100 mil, 150 mil, pô, é um prejuízo gigantesco. Né? Às vezes a economia de uma vida inteira, né? Pois é. E o criminoso também, isso é atrativo para o criminoso, porque às vezes o cara não rouba banco, ele não consegue levantar tanto dinheiro quanto num golpe. Sim, porque a logística do roubo a banco, ela envolve muitas coisas. E esse não, você está atrás de um computador e você escreve o que quer, né? Não tem uso de arma, não deslocou nem da casa dele, né? Então esse tipo de tendência é muito verificado lá na delegacia. E como a senhora falou, então você consegue olhar, por exemplo, o crescimento da violência doméstica ou a frequência com que ele acontece. Às vezes, fim de semana é maior do que dia de semana, né? As fraudes, você consegue, por exemplo, identificar os pretextos que o criminoso está usando. A gente, por exemplo, trabalhando em plantão antigo, você lembra do golpe do bilhete premiado e tal. Hoje você consegue já detectar, olha, eles estão se passando por... um exemplo, estão se passando por escritório de advocacia, entrando em contato com as vítimas, dizendo que precisa depositar lá uma taxa do tribunal e tudo, e aí as pessoas depositam, agora mudou, agora eles estão dizendo que eles são, sei lá, do pet shop, precisa não sei o que lá. Aí, tem aquele golpe do aniversário também, não é? O sujeito... Tem vários, acha que vai ganhar um presente, fala que tem que pagar uma taxinha, passa o cartão, 6 mil, né? 7 mil. Tem um golpe, por exemplo, que até deixou a população atenta, que hoje os criminosos eles querem muito a sua identificação facial, para utilizar isso em futuros golpes. Sim. Então ele vai na casa do sujeito e fala, olha, você ganhou um brinde aqui, um chocolate, um sei lá o quê, só que você precisa se cadastrar aqui pra gente. E aí nessa que ele diz que vai se cadastrar, na verdade ele está pegando a biometria da pessoa. Sim. Né? Com a biometria da pessoa, praticamente hoje, em termos digitais, é como se ela tivesse com o RG da pessoa na mão. Exato. Né? Então aquilo facilita para ele no futuro se passar por aquela pessoa e aí sim cometer um golpe, abre uma conta no nome da pessoa e faz um monte de empréstimo, se passa por ela e financia um carro. Né? Então, hoje, eu acho que esse é um grande cuidado que a população tem que tomar com essas pessoas que pedem essa biometria. Acabam captando a sua imagem, né? De forma, claro que fraudulenta, mas que você acabou fornecendo, né? Até um dado. É a mesma coisa de você ter dado realmente o seu documento de identificação, né? Teve um caso interessante, eu vi, na verdade, pela mídia, a gente soube, a senhora me perguntou, e foi no Demacro também, né, inclusive no departamento que a senhora é delegada, que eles prenderam uma quadrilha que ela utilizava essa biometria, né, para abrir contas e aí fazer empréstimos. E o sujeito ele usava um manequim, né, com o rosto da vítima impresso. Eu vi essa reportagem, tinha várias fotos impressas, que era para poder... Ele montar esse manequim e enganar a biometria. Né? Isso tinha sido... A fonte de captação dessas imagens tinha sido o golpe né, da falsa biometria. Então, esse é um exemplo de casos assim, inusitados que a gente vê. E a gente já até deixa o alerta para o pessoal. E a gente tem que tomar cuidado mesmo, né? Porque a gente trabalha, não tem tempo de pensar bobagem, mas esse pessoal não trabalha, tem um tempo para arquitetar, né? Eles são criativos.
Então, todo cuidado é pouco, né? Criam histórias envolventes, são pessoas habilidosas, né? Às vezes a vítima fala, olha, eu jamais podia imaginar que aquela pessoa simpática... a pessoa abre portais, não é? Na cabeça Mas da é pessoa. isso, aí você fala, olha, realmente, ela é simpática porque é parte do trabalho dela. Se chegar uma pessoa mal encarada, mal educada, ela querendo te convencer a assinar alguma coisa, você não vai assinar. Exato. Né? Mas o sujeito não, simpático, envolvente, ele cria essa engenharia social e ele consegue né, fazer com que a vítima caia no golpe. Né? E eu queria muito agradecer você, eu acho que você trouxe um tema importantíssimo para o nosso podcast, que é segurança e cidadania, que é tudo que a delegacia eletrônica faz, né? Inclusão, a pessoa ter acesso à polícia, ter acesso à justiça, isso é super importante. Quero agradecer muito a sua presença, eu sei que você é uma pessoa extremamente ocupada, que trouxe muito conhecimento para o nosso programa. E mande um abraço muito apertado para os colegas lá do Departamento de Inteligência. Eu conto muito com vocês, hein? Que a gente precisa de dados para combater o crime. Obrigado, doutora. Eu também queria agradecer o convite. Deixar aqui para a população que ela confie na delegacia eletrônica, utilize o serviço da delegacia. Realmente é uma ferramenta de cidadania, está aberta 24 horas à disposição da população e é um serviço de grande qualidade. Isso é legal você falar. 24 horas. 24 horas. Sábado, domingo, feriado. Sábado, domingo, feriado, dia santo. Tem gente lá atendendo. Tem gente lá atendendo, as equipes se revezam diuturnamente. Sim. O site está sempre no ar, não é, precisa esperar segunda-feira para registrar. Não. Entrou no site, ele é 24 horas por dia, a resposta chega a 24 horas por dia. Muito obrigado, doutor Maurício. Foi um prazer ter você aqui. Obrigada.